Fala, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo e Vinho Podcast. E hoje a gente vai falar sobre criança, sobre emoções, sobre mãe, sobre... Será que tem como tudo que a gente aplica em consultório trazer para casa? Será que tem como ser mãe perfeita? Será que tem como não pirar? Será que tem como criar filhos plenos, felizes, completamente sem crenças? Será que dá? Não sei. Hoje eu recebo Camila, é psicóloga, é uma prima do coração. E eu vou deixar que tu te apresente para essa mulherada aí. Bom, meu nome é Camila, sou psicóloga, formada desde 2008. Trabalhei uns 15 anos com crianças. Escolinha. Né? Trabalhei em escolinha, trabalhei com ecoterapia também com crianças e trabalhei também em hospital psiquiátrico, né? Hoje eu tô atendendo em consultório, um pouco menos, já não tô mais trabalhando muito com crianças, mas hoje eu sou mãe. Então eu tenho essa vivência hoje também, né? Que antes eu não tinha. E que muda tudo, né? Muda tudo. Mas, para as mães não pirarem, eu ouvi dizer que elas estando com o bico molhado, tudo flui melhor. Ah, sim. Eu ia dizer, a gente se solta. A gente se solta, a gente fica mais relaxada. Ajuda. Ajuda. Hoje, Bocati nos mandou aqui um Miraflores. Um Merlot, uma reserva de 2022. Ali, ó, pronto. Denilson. Vamos degustar. Vamos ver. Uma colinha. Ah, não entendo muito de vinho, mas gosto de tomar. Então Sobre tá bom, isso, né? Agora, no último Papo e Vinho, tava lá no Bocati e um dos sommeliers me perguntou: ai, tu entende de vinho? Eu entendo muito de beber vinho. Eu também. Quando eu boto na boca, eu digo, nossa, que delícia. Eu, mais ou menos. Eu sou que nem tu, então tá isso aí. Então vamos ao sacrifício. Já dá pra dizer se é bom, né? Pelo nosso entendimento aprofundado de vinhos, tá delícia, Tá né? ótimo. Não é sobre isso. Tá muito bom. Aproveitando para agradecer Ótica Veneza. Tu não tá usando óculos Eu não ainda, uso. né? Mas logo mais. Já percebi que Logo vou mais. ter que fazer uma consulta. Então aí tu já passa lá na Ótica Veneza, fala com a Dete. Tem armações lindas e um serviço incrível. Inclusive, a Dete contribui, amada. Tu vai chegar lá, vou ter que mudar o visual, né? Vou começar a usar óculos. Ela já faz toda a leitura, o estudo de que tipo de armação melhor combina com os teus traços, enfim, com a tua essência, com aquilo que tu quer transmitir. É visagismo. Gostei. É maravilhoso. Bocati, sempre na minha mesa, sempre nas minhas jantas, sempre nos meus papos. E eu sou muito fã. JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Jacir é um cara incrível. Precisando de furos em sua casa? Jacir. É infiltração? Jacir. Trocar lâmpada, fio, fazer... Jacir. Precisando? Tá ótimo. O que teu marido não consegue fazer de soluções... Ou que ele diz que vai fazer e demora, Isso. né? Sabe aquele pedido que teu marido faz 3 meses que ele não faz? Liga pro JC Soluções Hidráulicas e Elétricas. Ele resolve. É isso aí. E a Clínica Bloom. Super indico. Diele tem um olhar incrível pra beleza. Então, muito além do que estética, ela pensa em saúde e em harmonia. E é sensacional porque a gente é mãe, a gente é mulher, mas a gente merece estar linda, se sentir bem, estar em comunhão com o espelho, né? Exato. Então, agora a gente, já de bico molhado, Vamos lá. Camila, conta pra mim nessa tua vasta experiência ali com crianças. Crianças problemáticas, aquela que a escola tá sempre chamando. Onde é o furo disso, normalmente?
Né, é difícil, não é difícil de responder, mas é difícil para quem vai ouvir, né? Porque... É sobre isso, a gente não veio pra passar pano, a gente veio pra causar. Porque normalmente a criança é uma disfunção ali familiar, né? Claro, a gente tem os casos em que realmente a gente vê que a criança ali tem algo que tem que ser observado, mas normalmente é uma disfunção familiar, né? Nesse tempo todo que eu trabalhei em escolinha, claro que eu não clinicava na escola, né? O trabalho da psicóloga escolar é diferente. Mas a gente olhava para a criança e quando a gente chamava os pais para conversar, a gente entendia muita coisa, né? Então, assim, fazer essa entrada na família, ela não é tão fácil, né? Porque às vezes a família não tem ainda esse olhar e nem quer ter num primeiro momento. Então, tu tem que ir com muita delicadeza, né? Tu tem que ir com mais ouvir do que tentar abrir os olhos no primeiro momento, mas sim, né? Geralmente a criança que tem que chamar ali a família é por uma disfunçãozinha ali, né? Perfeito. Na tua vivência em consultório, né? Trabalhou bastante tempo olhando realmente, né, para crianças, enfim. O que tu entendeu sobre essa relação de tecnologia e comportamento da criança? Na verdade, no consultório eu atendi até mais adultos, mas pela vivência da escola, o que a gente percebe, né? A ansiedade, né? A criança hoje em dia, ela não tem mais o tempo de ficar ali no ócio. E aí, isso causa ela, como o celular tudo é muito rápido, a TV hoje em dia não pronto, né? Tá pronto. Na nossa época, eu brinco, né? A gente tinha que esperar o pai assistir o jornal, ou tinha que esperar passar a propaganda pra gente assistir um desenho. Não, ou pior, né? A TV infantil, né? Desenhos, era só de manhã. Exato. E tinha o horário. Eu sei, eu quero assistir tal desenho a tal hora. É agora. Então, a gente tinha esse momento de estar ali brincando com as nossas coisas e, bom, agora é o horário do meu desenho. E eu vou assistir, nós assistíamos todo o desenho, né? Não é que nem hoje. Não gostei desse no YouTube, passa. Não gostei, passa, né? Então, hoje em dia, a ansiedade, a tecnologia traz isso. E eu acho que não só para as crianças, mas para nós também, né? A gente tá muito mais... Esses dias eu tava olhando para mim, eu disse, meu Deus, a minha ansiedade aumentou muito, porque eu quero as coisas na hora. Eu quero as coisas feitas ali, naquele momento. Né? A gente não tem mais essa capacidade de esperar, de ter a criatividade daqui a pouco. Bom, eu não tô com o celular, o que eu tô fazendo? O que eu posso agora? Brincar, eu posso, enquanto adulto, ler um livro, né? E não. A gente, agora, esse último final de semana, fui numa colônia, né, com o Antônio, e aí, obviamente, não tinha internet. Né? Não era uma colônia moderna, né? Era como antigamente. Então, tinha as galinhas, tinha limoeiro, laranjeira, né? Enfim, natureza. Pato, peixe, vaca, grama, tudo. Menos internet. E aí, Antônio me disse, mãe, enfim, primeiro chegou ali, olhou tudo e tal, enfim, Aí ele me disse, mãe, posso jogar? Eu disse, o que tu quer jogar? Ele, não sei, um dos jogos do teu celular. Eu, não. Aí ele, por quê? Eu disse, primeiro, por que não? Né? A gente tá aqui na grama, cara. Vai ali provar aquelas frutas, ver se tem o mesmo gosto da fruta do mercado, né? E segundo, que não tem internet aqui. E ele, impossível não ter internet. Eu disse, é possível, aqui não tem internet. E ele, você tá brincando comigo, né? Eu disse, não. Tá aqui? Não tem internet. Ele, como é que pode ter um lugar sem internet? Eu disse, acredite. Eu vivi a maior parte da minha vida sem internet. E eu às vezes brinco, eu digo, como é que eu me formei sem internet? Tinha internet, mas a gente não tinha, né, tudo o que tem hoje. Era no livro. A gente ia pesquisar na biblioteca. Isso. Né? E aí eu me pergunto, como que eu consegui? Sim, a gente conseguia. E aí foi muito engraçado, porque ele começou a me questionar sobre isso, né? Ele disse, mãe, mas aí se uma pessoa queria mandar uma mensagem pra outra, fazia como? Ou ia até a casa da pessoa, mandava uma carta.
Mas a carta não chega rápido. Não. Vai ser algo urgente. As pessoas não tinham essa urgência. Exatamente, a urgência. Aí ele me disse, mas mãe, e se, por exemplo, sei lá, uma mulher tivesse grávida para ganhar um nenê, tinha que avisar o marido que estava trabalhando. Como é que fazia? Existia o telefone fixo, que ligava. O vizinho ajuda. Isso, mas se o marido tivesse, sei lá, em outra cidade, outro estado, sei lá, na estrada, não ia ficar sabendo. Quando chegasse, o bebê ia dizer, nossa, sou o pai. E ele, que mundo louco, né? Eu disse, então, filho, talvez o mundo seja louco hoje. Porque naquele tempo, sim, tinha relógio. Sim, as pessoas trabalhavam, né? Sim, tinha trânsito. Mas existia uma tolerância, né? Uma calma de as coisas acontecem no seu tempo. Isso aí. Que hoje a gente não vê mais, né? E é bem isso, as crianças de hoje não sabem, não conhecem. Esses dias não, já faz alguns anos, a gente foi sair com o Davi é meu enteado, né? Na época, eu acho que ele tinha uns 6 anos. E a gente estava sem o carro, a gente acabou alugando um carro. E ele estava no banco de trás e ele queria abrir o vidro. Daqui a pouco ele disse assim, ô pai, pra que serve essa manivela? Aí a gente começou a rir. Davi, é assim que abre o vidro. Mas como assim, pai? Aí ele aperta. Não, você tem que girar a manivela. Bom, ele achou aquilo muito engraçado. Como? Como que não tem o botão ali pra apertar? Então, pra ver, né? Claro, pra eles, a realidade que eles têm hoje é essa. E a gente tem que entender. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que possibilitar momentos, né? Em que eles também tenham essa conexão fora da internet. Eu acho muito importante. Tanto pensando nas emoções, enfim, né, de se desligar, mas também na questão de sentir a vida, as coisas, né? O meu pai disse pra ele um dia, se duvidar, tu acha que o leite da vaca vem na caixinha, né? Que o leite não vem da vaca, vem da caixinha, né? E ele, ai, vô, eu não sou tão da cidade. Não, eu não sou tão da cidade assim, ele disse pro meu pai, né? Mas as crianças vão perdendo essa... Quer dizer, vão perdendo, não. Elas não conquistam essas experiências se a gente não possibilita, né? Exatamente. Exatamente. Isso, desde que eu conheci o Ricardo e o Davi, né? Então, eu sempre dizia, vamos passear, vamos correr, vamos, né? Chega de tanto videogame. Claro, é a realidade deles e não dá pra privar. Mas a gente tem que possibilitar. É isso aí. Na pandemia, eu fiquei muito com ele. Porque como eu trabalhava em escolinhas, as escolinhas fecharam, ele ficava comigo. Então, durante o dia... Vamos correr, Davi, vamos sair. E às vezes nós ia pra frente do prédio e aí, vamos correr, tá? Então eu vou cronometrar quanto tempo tu demora pra ir até a igreja. Porque senão era só, né, ficar fechado. E aí tu vê uma ansiedade maior ainda. E ele se divertia. Ele se divertia quando a gente fazia, né, essas coisas ali na rua. Então é bem isso. Eu acho que hoje a gente também não tá tendo esse olhar de vez em quando pra sair, pra ir pro meio do mato, né, que faz falta. Sabe o que eu percebo? Que também se tornou cômodo pra nós, né? Com e agora certeza. A gente entra no ritmo deles. Não, a gente entra num desconstruir aqui a realidade de mães e profissionais, né? A gente também está viciado nisso, né? Então, por muitas vezes, eu me pego... falando comigo mesma, dizendo, tá, mas é sério? Tu tá aqui, tu tá presente. Mas tu tá aqui. Exato. Né? O teu filho tá sentado aqui, sei lá, montando, jogando, sei lá. E tu tá aqui. Sim. Tá. Quê? Então, para nós, de certa forma, também se tornou um vício. Prático, fácil, dizer, tá, então pega ali o teu, eu pego o meu e tá todo mundo... Tá todo mundo, a gente tá junto, a gente tá aqui junto. Exatamente, sabe que lá em casa, às vezes eu me dou conta disso, né? Eu olho, tá, o Ricardo,
no dele, eu no meu, o Davi no dele e a Júlia na televisão. Né? E aí eu começo a ficar irritada. E aí, vamos largar o celular. Chega, Júlia, de TV. Sabe? E aí eu começo a perder a paciência. Eu digo, não, calma lá, né? Porque eu também sou exemplo e eu também tô aí. Então, hoje em dia é bem isso. Às vezes facilita pra nós. E se a gente não se policiar e não, né? Vamos mudar um pouco, cada vez mais a gente vai ficar dependente. E aí, agora entrando pra trazer aí pra aquela mãe que tá em casa, que ela e nós somos gente como a gente, né? Que a gente, por mais que a gente tenha essa experiência, essa sabedoria, esse conhecimento, essa teoria linda, filosófica, na prática, às vezes, muitas vezes, dá um ruim. Não, dá várias vezes um ruim. Então, conta pra gente como foi essa experiência, né? A Camila, psicóloga maravilhosa, trabalhando com criança, papapá, teoria linda, faça isso com seu filho, faça assado, tá fazendo errado assim, tal, muda. E aí Camila virou mãe, e aí? Eu lembro que quando eu engravidei, eu ainda trabalhava na escolinha. Né? E aí eu fazia atendimento aos pais, era mais uma questão de orientação, às vezes eles tinham alguma dúvida, ai, desfraude, tá muito irritada e vinham conversar comigo, né? Até eu não estar grávida, super tranquila, e eu super, né, concisa ali, né? Não, vamos fazer assim, é melhor desse jeito e tal. Segue essa receita que não tem erro. Que vai dar certo. Aí eu engravidei, aí aquilo começou a pegar já ali na gravidez, a barriga grande, eu na escola trabalhando, e alguns pais diziam assim pra mim, ai, Camila, pra ti vai ser tão mais fácil, né? Pensa, tu tem a teoria, tu sabe tudo o que fazer, tu não vai passar por isso que a gente passa. E eu dizia, não vai ser muito pior, e eu já tô me dando conta disso. Por quê? Porque sim, eu tenho a teoria, mas agora eu vou ser mãe. Né? E com a minha filha vai ser tudo diferente. Eu tenho a questão, né, mais sentimental ali, que isso vai mexer comigo. Como é que eu vou fazer? E eu disse, sem contar a culpa, né? Porque aí eu sei a teoria e eu sei que eu vou errar. E aí como é que fica? E isso vem pegando desde que a Júlia nasceu, né? O Ricardo é muito mais calmo ali. Então, o Ricardo, ele conversa com ela, explica, ela tá com 2 anos. Então, ela tá na fase boa. E ela é linda. E tá naquela fase, assim, e ela tem uma personalidade que, meu Deus. Mas a gente não sabe por quem ela puxou. Não sei também. Não sei, eu acho que é pelo pai. E aí, ela bate de frente. O avô. Isso aí, tu conhece bem. E aí, ela bate de frente e, às vezes, eu tento. Eu juro que eu tento. Eu lembro da teoria. Mas daqui a pouco eu já esqueci a teoria, eu já tô, só um pouquinho, Júlia, já tô lá gritando. Aí, meu marido vem lá e diz pra mim, calma, Camila, ela é uma criança. Aí eu, nossa, é verdade, ela é uma criança. Aí eu saio e ele entra. Então isso é legal, né? Porque isso também a gente precisa ter, de daqui a pouco, se eu não tô enxergando que eu tô perdendo a paciência, mesmo eu tendo a teoria, que venha uma pessoa de fora e me diga, ó, sai, né? E sim, eu perco paciência muitas vezes, né? Muitas vezes a questão da chinelada. Não, a gente não deve bater. Mas eu confesso que às vezes, né, a gente fica assim e diz, não, vou sair. Nunca deu? Hã? Nunca deu? Ainda não. Já levou. Não dei. Mas assim, confesso que várias vezes foi por pouco e eu me afastei e eu disse, eu preciso respirar. E eu acho que a gente também, enquanto mulher, mãe, pai, enfim, a gente precisa às vezes ter esse momento, né, de se afastar. Só que aí também vem a culpa, né, eu tenho que estar ali. O que eu percebo também de mim, muitas vezes eu tô cansada, eu tô esgotada, eu quero sair, e aí quando o pai assume, eu fico perdida, completamente perdida, eu fico lá olhando ele. E aí teve um dia que ele disse pra mim, tá, mas me deixa fazer. E eu tava deixa lá. esse pai aqui. E eu tava lá do lado. E como a gente assume, né? Sai daquele papel de mulher, entra o de mãe, e a gente assume esse lugar e às vezes tu não se dá conta. Então não adianta ter a teoria, né? Ajuda, mas em alguns momentos. Mas é que a gente vai reproduzindo, né? Muitas coisas daquilo que a gente vivenciou. Exatamente. Também, né? Então, na minha casa,
A minha mãe sempre foi tudão, furacão, né? Na tua, também, tua mãe Sim, foi ela. No corre ali, né? Uhum. Então, querendo ou não, quando a gente se depara sendo mãe, a gente tem essa experiência, né? Esse registro. Uhum. E aí, pô, mas aí eu vou largar? Pô, mas quem que é mãe? Uhum. Se eu não vou ser a mãe, quem vai ser? Uhum. Mas e se eu entregar pra ele? Ele vai fazer bem? Vai fazer do jeito dele. Uhum. Mas e se a criança assar? Exato. Tudo bem, foi ele. Mas eu deixei. Uhum. E o meu papel de mãe? E o meu papel de mãe? Uhum. Né? E sei lá, se lavar a louça, não vai limpar o ralo, certo? Exatamente. A pia vai ficar molhada. Uhum. Então, pra eu não ter essa discussão, essa frustração de que o serviço não foi entregue do jeito que eu queria, Eu faço. E aí a gente se esgota. E aí a gente reclama e que ele não ninguém ajuda. Isso. E aí a gente perde a paciência com quem? Com as crianças. Normalmente, né? Eu vejo por mim. Normalmente a Júlia faz qualquer coisinha. E se eu tô já num dia mais agitada, assim, Júlia, chega! Né? O gritar também. Daqui a pouco de estar alterando a voz. Aí tu se dá conta, pra quê, né? Por que eu tô gritando? Sim, mas eu já tô gritando. Mas sabe o que eu percebi? Em mim, né? Falando... Quando Antônio era menor, eu não tinha a sabedoria sobre eu mesma que eu tenho hoje. Mas eu fui entender que o gritar com o Antônio era um reflexo de a minha criança interior não se sentir ouvida. Então, eu gritava com ele, né, numa tentativa de ser escutada. Isso. Então, nas minhas buscas internas, eu me torno uma mãe melhor. Exatamente. Então, tem uma fala que eu acho demais, assim, do Antônio. Depois agora, janeiro. Né? Depois que eu voltei de São Paulo, que eu iniciei IFA, voltei com o cabelo raspado, enfim. Um dia ele me disse, mãe, tu voltou diferente, né? E eu disse, sim, raspei o cabelo, né? Tu tava olhando o teu físico. Não, mas eu pensando, cara, tem 7 anos, né? Agora já tem 8, mas em janeiro tinha 7 anos. E aí ele me disse, não, mãe, não tô falando do teu cabelo. Aí eu disse, diferente do quê? Não emagreci, não engordei, né? E ele disse, tu fala mais baixo. E eu, como mais baixo? Ele, não sei, tu fala mais baixo, mais calma. E aí eu fui pensar sobre, né? E eu disse, caramba, cara. Em novembro, né, eu fiz 2 iniciações, então, em Oxum e Yansan, que me trazem justamente esse entendimento de coragem, de amorosidade, de brilho pessoal, de atratividade, de ser ouvida, de ser reconhecida, de ser merecedora. E Fá é o que traz o meu melhor destino, né? Então, é como se, ok, eu juntei a coragem, eu juntei o brilho pessoal, esse meu direito de ser eu mesma e joguei no meu destino, né? E eu não precisei mais gritar. Mas quantas de nós não tem isso? Né? A grande maioria. E pode ver, tu também levou um tempo pra te olhar. 36 anos. E eu vejo por mim hoje, assim, ó, o primeiro ano da Júlia, mais até, era ela, né? Eu não me cuidava. Agora, né, que ela tá maiorzinha, ela tá mais independente, né? Eu não preciso mais ficar decodificando o que ela quer. Então, ela já se expressa melhor. Aí hoje, bom, vamos voltar pra academia. Tá? Não consigo ter aquela, né, ir todos os dias, mas sim, estou aos pouquinhos voltando. Por quê? Porque cada vez mais ela vai precisar menos de mim. E eu tenho que voltar esse olhar pra mim, né? Porque muitas vezes a gente se torna só mãe. Então, isso é bem importante a gente falar, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente não deixa de ser mulher, esposa, filha, enfim, né? A gente só acrescenta mais um título aos tantos que temos, né? E o grande problema de a gente levar tão a sério
esse título de ser mãe, é que muitas vezes a gente se perde, esquece de todos os outros encargos e títulos que carregamos e que faz parte de quem a gente é, né? Então, tanto no relacionamento com o casal, mas as questões profissionais, não tem como tu ser mãe e não mexer na tua relação profissional. Mexe. Tem como, né? Seja por horas a menos de sono, seja por a rotina da criança pequena, né? Ela exige de ti. Ela demanda. Físico, mental, emocional, é um sugador, né? Literalmente. Está o tempo inteiro querendo... Eu digo, o nosso cérebro tá voltado pra criança. A gente empresta o nosso cérebro pra ele. O cérebro, o corpo, tudo. Uhum. Então, quanto antes aí você, mãe que tá nos ouvindo, quanto antes tu te der conta de que tu não deixou de ser mulher, que tu não deixou de ser filha, que tu não deixou de ser esposa, que tu não deixou de ser amiga, não deixou de ser profissional porque tu te tornou mãe, fica mais fácil, inclusive, maternar. Com certeza. Só que a gente leva um tempo pra fazer esse... Porque, de novo, a gente volta àquela coisa da mãe, né? É a mãe. Então, no primeiro momento, tu só escuta. É a mãe. A amamentação tem que ser a mãe. Então, não tem o que fazer. E aí, tu assume aquele papel e ali tu fica. E, às vezes, demora anos pra te sair disso, né? Não é sair do papel de mãe, mas é aquela coisa de... Não, é só comigo. E não é só com a gente, né? Não é. A rede de apoio. Eu lembro que quando a Júlia nasceu, a minha mãe queria ficar muito lá em casa. Eu dizia, não precisa. Não precisa. Porque eu queria, né, assim, eu tive ela, agora eu vou ter que me virar, né? Eu não posso ficar só dependendo dos outros. E aí hoje eu vejo que burra que eu fui ali nesses primeiros dias, né? Eu podia ter aproveitado muito mais, ter curtido muito mais. Eu queria cuidar da casa, da Júlia, tudo. Né? E não, hoje minha mãe me dá, nossa, super mão, assim, quando a Júlia fica mais lá com ela do que comigo, mas... Não, o Antônio também tem uma relação incrível com a minha mãe. E como é diferente, né? Eu imagino que contigo também seja assim. A minha mãe é uma pessoa completamente diferente no papel de vó do que no papel como mãe. Sim. E como é difícil, embora seja lindo, mas também é difícil a gente olhar para isso com naturalidade, né? No meu tempo como não assim? era assim. Como que agora pode pular no sofá, né? Pode tudo. Mas ao mesmo tempo, como é bonito essa transformação, né? Porque a Beth, mãe da Camila, é uma Beth completamente diferente da avó da Júlia. Sim. Né? São anos de experiências, vivências, maturidade, enfim, vitórias e frustrações agora nesse papel de vó. Sim. Né? São outros valores, outras preocupações. E a gente, muitas vezes, se põe numa disputa aí, né? Eu me peguei algumas vezes... Sim. E eu... Sem querer, assim, né? Tipo... Pra mim não era assim. Pra mim não era assim. Como assim? Tu sabe que isso é uma coisa que eu não tive. E eu, bem pelo contrário, eu acho ótimo. Sabe? E isso, eu lembro que enquanto eu tava na escola, alguns pais traziam um relato das avós. Porque não tem como dar limite, porque eu dou, a avó vai lá e estraga, né? Não tem como ter uma rotina, porque a avó estraga. Doce, não dá, a avó dá. E lá em casa acontece tudo isso, né? A Júlia come doce com os avós, né? Fizeram assim com os cachorros, imagina. Exatamente. A cachorra, né, ia para restaurantes, para hotel junto. Então, a Júlia, né? E eu acho bom. Eu vou te dizer, guria, isso eu não tive com a minha mãe, né? Ela tem uma linha de entendimento muito próxima do que a minha, quanto a limites, ordens, criação, enfim, isso não é um problema. Mas ela é muito mais leve, permissiva com o Antônio do que foi comigo, né? Então, é nesse sentido. Por exemplo, sei lá, pular na cama. É brincadeira que toda criança ama fazer. Eu jamais pude pular na cama, Deus o livre. Chinela comia. O Antônio pula na cama e ela diz: ai, Antônio, a vovó não gosta.
E ele continua pulando e tá tudo bem. Lá em casa era no carro. Não podia comer no carro. Ninguém entrava no carro do meu pai com o pé sujo, né? A Júlia já faz o que ela quer. A cachorra já fazia, né? A Filozinha já comia no carro. Mas a Júlia, assim, ó, eu vejo com eles, é algo inacreditável o que fazem pra ela. Mas então, eu lembro assim, quando o Antônio era menor, isso também foi algo de cura minha, né? Porque eu olhava pra essas situações e eu dizia, opa, não, peraí, como é que eu tô com ciúmes do meu filho, gente? Peraí. Vamos entender, vamos trabalhar isso. Mas, ao mesmo tempo, como é rico a gente ter essa oportunidade de ver, né, os nossos filhos sendo tão amados, acolhidos e, enfim, mimados pelos nossos pais, né? Exato. Eu sou muito rica de ter, assim, os meus pais na vida do Antônio. Eu tive a sorte de ter os meus avós por muito tempo. Minha avó ainda é viva. Minha avó tá com 93. Mas eu tive... A minha bisavó morreu, eu tinha 20 anos. Então, como isso é gostoso, é bonito, é comemorado. Eu acho incrível. E eu digo, não tem problema. Quem tem que educar sou eu. Podem estragar. Né? Papel... Claro, às vezes a gente dá uns pitaquinhos papel de ali. Ser chata da relação nosso, né? E eu, lá em casa sou eu. Eu já assumi, eu digo tudo bem, porque a mamãe não deixa isso, a mamãe não deixa aquilo. Aí o papai chega, papai, né? Porque ela já sabe que ela vai ganhar o picolé, que ela vai ver a TV, tudo que se ela tá comigo eu tento cortar. Mas também, isso era uma coisa que eu tava muito rígida, né? E às vezes eu vejo não adianta também, né? De vez em quando a gente vai precisar de um momento para ir tomar um banho, põe um desenho, tá tudo bem. Eu acho que o pior a culpa, é aquela rigidez de eu tenho que ter uma rotina, tem que ser assim, tem que ser assado. Não dá, a gente não tem como controlar tudo. E no momento que tu é controladora, tu vai te frustrar demais. Eu lembro ali no início, eu tentava manter uma rotina com a Júlia, só que tinha dias que ela não queria dormir no horário que eu queria que ela dormisse. E eu começava a ficar irritada, aquilo ia me tirando a paciência. Eu dizia, Júlia, você tem que dormir, né? A questão da... Pra quê? Né? Daqui a pouco, relaxa, ela não quer dormir agora. Daqui a pouco ela vai dormir e tá tudo bem. Porque o ir dormir não pode ser uma briga, né? Exato, e eu muitas vezes... Tem que ser algo gostoso. Exato, eu me peguei dizendo pra ela assim, às vezes, tu quer que eu te leve? Porque aí ela dorme, ela pega no sono comigo, depois a gente leva pro quarto. Foi assim que ela aceitou. E às vezes eu dizia, você não quer dormir? Então eu vou te levar lá pro teu quarto. E eu tava transformando o quarto dela, que teria que ser algo bom, num castigo. Né? Coisa que eu orientava pais a não fazer. Mãezinha, não faça assim. Aí eu disse, nossa, quanta coisa. Né? Depois que a gente se torna mãe, a gente não julga mais ninguém. Eu acho muito bonito que às vezes tu tá passando na rua, tá caminhando, sei lá, e tu vê uma cena ali de uma mãe com um filho, sei lá, gritando, girando bombril, sei lá. Nessa troca de olhares, aquela mãe sabe que tu é mãe. Tu acolhe ela. Tu não precisa estar com teu filho junto. Só acolhe. Só naquela troca de olhares, ela entende. Sim, eu te entendo. Eu te entendo. Obrigada por isso. E eu às vezes digo, eu vou ser muito chamada na escola. E eu digo, vão dizer, é a filha da psicóloga. E eu sei que eu vou. Tá chegando aí, ó, a psicóloga. Filha da psicóloga, né? E a gente brincava na escolinha, é filha das prof, é filha da... E eu agora, eu digo, porque a Júlia, ela tem disso. Ela faz, e eu não acho ruim, né? Ela ter isso de já saber o que ela quer, o que ela não quer, mas ao mesmo tempo, né? A gente diz, olha só, tudo que eu dizia que não ia acontecer comigo, tá aí, pior do que eu pensava, né? Então, sem julgamentos agora. Mas o Antônio, ele é uma criança fácil. Ele o que me preocupa. Sim. Eu tenho trabalhado com ele para que ele não seja tão fácil. Né? Porque o que é uma criança fácil? Eu fui uma criança fácil. A criança fácil é aquela criança que ela tá tentando agradar. Exato. Né? Então, bota o vestido rosa.
Vou botar. Tá bom. Varre pra mim, vou varrer. Arruma tua cama, vou arrumar. Vou fazer. Isso é uma criança fácil. E é aquela bom? coisa, parece que eu tenho que agradar para ser amado. É bom? É bom. É fácil ser mãe do Antônio? Claro. E eu não posso dizer que eu não saboreio disso muitas vezes. Saboreio. Agora, eu tenho entendimento de quanto isso é uma merda pra ele. Né? E aí eu já venho trabalhando com ele já há tempo, dizendo, meu filho, sim, tu precisa cumprir combinados. Isso é muito importante pra vida. Agora, sim, tu precisa discordar. Exato, se Tu expressar. precisa defender o teu ponto. Tu precisa olhar pra ti primeiro. Só que isso me traz problemas em casa, né? Sim, Porque porque agora ele vai discordar, né? Não é bem assim, mãe. E eu vejo isso, essas mudanças acontecendo nele, e ao mesmo tempo que sim, isso me gera um gasto energético maior, me dá um orgulho de dizer, ali tá meu guri, ali tá meu guri. Porque ele tá defendendo o seu ponto, né? Eu era aquela criança que minha mãe foi chamada na escola porque as professoras entenderam que qualquer um que vinha pegar aqui a minha boneca, eu entregava, né? E aí, as professoras, sei lá em que série que era isso, chamaram minha mãe pra dizer, olha só, tem que dizer pra ela que, sim, ela pode emprestar, sim, ela pode dividir, mas depois que ela acabar de brincar. Exatamente. Né? E aí, hoje, Antônio já começou a ter um posicionamento de alguém empurrou, ele empurra de volta. Tá se defendendo. Mas até ano passado, metade do ano passado, talvez, ele só ficava magoado. E aí ele me dizia, ai, mãe, o fulano me empurrou. Ai, mãe, não sei o que, me chutou. Ai, pegou não sei o que, eu não tinha emprestado. E aí eu vim trabalhando mais fortemente com isso, nisso com ele, né? Pra dizer, cara, defende o que é teu, defende o teu ponto, defende o que tu quer, o teu interesse. Sabe que na escolinha, eu trabalhava muito isso com os pais, né? Porque tem que emprestar, né? Os pais, não, porque ela não empresta, tem que... Não tem que emprestar, ela tá brincando. Ela vai emprestar se ela quiser depois, né? Aí tinha as crianças mais quietinhas e eu sempre dizia, porque o que acontecia? Né? Algumas profs tinham aquela questão, chama a psicóloga, aí me chamavam na sala, não, porque esse aqui é hiperativo, porque esse aqui é isso, porque esse aqui eu não dou conta. Eu disse, gente, eles são crianças, eles não são robô, eles não têm que ficar sentado. Não dá pra apertar no botão, né? Eu ia dizer, vocês têm que aprender a lidar com a individualidade de cada um, né? Eu disse assim, não tem aquela coisa de que tu vai mandar sentar, ele vai ficar. Não, e a gente nem quer isso das crianças. Eles têm que aprender a dizer o que querem, o que não querem. Então, eu sempre dizia para elas, vamos trabalhar as emoções. Vamos explicar para eles, isso é muito importante. A criança pequenininha, como é que ela se expressa? É mordendo, é empurrando. Claro, se for além, a gente tem que avaliar. Mas se ela tá na idade de se expressar ainda sem falar, ela vai se expressar em comportamento e a gente tem que deixar e tentar entender. Mas morde todos os colegas. Sim, ela morde. A gente vai trabalhar para que ela comece a não morder e se expressar de outra forma. Mas ela ainda é pequenininha. E aí, muitas vezes, a gente fazia as reuniões na escolinha, né, de mordida. Todo ano, a primeira reunião era de mordida, né? Eu já tive que separar pais que estavam discutindo isso. Então, a primeira reunião era mordida. E aí, eu sempre dizia para os pais, é normal. E eu dizia, não entendam como normal, que tem que deixar, né? Porque aí, às vezes, esse era o entendimento. A psicóloga diz que é normal, deixa morder. Não, ele tá nessa fase. Mas a gente vai trabalhar, vai começar a mostrar, vai contar historinha, vai dizer, machucou o coleguinha, e aos poucos ele vai entendendo, né? Então, sim, pra mim, eu sempre disse, a preocupação maior era a criança quieta. Eu dizia, essa a gente chama o pai, né? A que tá aprontando, correndo, agitada, gritando, não, essa a gente vai aprender, né? Vai mostrar pra ela que, bom, não pode morder, mas que sim, tem que se expressar. Isso é muito bacana. Na praia, esses dias, tem um amiguinho nosso lá no prédio que ele tem a mesma idade da Júlia. E eles estavam os dois ali interagindo e daqui a pouco ele mordeu ela. E eu não interferi, eu fiquei só olhando, ela ficou quietinha. Tá,
tudo bem, não chorou, continuou brincando. No dia seguinte, ele veio correndo pra cima dela, ela pegou e deu nele, assim. E aí eu olhei, a mãe dele me olhou Toma, assim, trouxa. eu acho que ela lembrou que ele mordeu ela ontem. E ficou por isso. E aí, no fundo, eu disse, que legal, ela se defende. Claro, não é batendo, não é o que a gente quer. Mas naquele momento, ela ainda não sabe usar da fala. Ela se defendeu como ela podia. Mas eu acho isso muito importante. Vem aí outubro, né? Mês da criança, enfim. O quanto é importante nós, enquanto mães, enquanto adultos, a gente ajudar as crianças nessa regulação, né, das emoções, das reações, para que quando eles cheguem lá na vida adolescente, adulto, profissional, enfim, isso se torne mais fácil, né? Com certeza. Se a gente for pensar o quanto esse olhar de, nossa, essa criança tá entregando tudo para os outros, não tá segurando nada para si. O quanto isso olhado naquele momento para essa criança faz total diferença para esse adulto que ela vai se tornar, né? Todas as nossas reações enquanto adultos na vida estão espelhadas no que a gente aprendeu enquanto criança. Exatamente. Né? Então, eu aprendi que eu vou dar um soco, vou morder sempre que eu estiver contrariada. Eu vou sair batendo em todo mundo na vida adulta? Isso pode dar ruim, né? Exato. Dá até cadeia. Dá. É para dar, pelo menos. Então, a gente tem um papel enquanto pai e mãe muito grandioso, muito importante para como a gente quer entregar os nossos filhos para a vida adulta, né? Só que às vezes na correria, no celular, no trabalho, a nossa vida não é algodão doce, né? Nossa vida é trabalho, casa, filho, relacionamento, filho, mercado, farmácia, amigos, mãe, cachorro, gato, papagaio, periquito. A nossa vida não é só ser mãe, né? Tem que cozinhar, ou tem que comprar comida, ou e tem às que... vezes, nesse momento é que a gente perde a paciência, né? E diz, chega de chorar, né? Te acalma. E aí a gente tá bloqueando, né, a criança de botar pra fora o sentimento. Eu estava falando em um outro episódio sobre a prosperidade, né? Então, a nossa prosperidade, ela tá linkada ao nosso poder de desejar, o nosso poder de criar, o nosso poder de ser autêntico, o nosso poder de manifestar, mas também o nosso poder de estarmos expostos, né? Então, o que é a vida da criança? É a primeira experiência com tudo isso. Né? Então, canta Tirei o Pau no Gato pra mamãe, né? Aqui pro resto da família. Faz a carinha do não sei o quê. Ai, mas a roupa tá feia. Fecha essas pernas, menina. Caiu, não foi nada, não foi nada. Não chora. Menina não chora. Não precisa chorar. Né? Para um pouco. A gente não deixa a criança. Não, aí a criança tá falando, fala baixo. Não grita. Para. E eu digo assim, a nossa geração, né, ainda vem de uma criação um pouco mais rígida. Não tanto quanto a dos nossos pais, né, mas ainda vem. E aí a gente repete, né, às vezes a gente tenta, a gente se esforça, mas quando a gente vê é automático, a gente tá repetindo. E muitas vezes eu digo pra Júlia, Júlia, deu... Sabe, fica quietinho um pouco. Aí depois eu tava assim, você pode chorar, tá? Agora vamos acalmar o coração. E aí, mas isso é quando eu consigo me acalmar, né? Porque senão, não. Senão eu entro naquele modo automático e eu vou bloqueando toda a questão ali de sentimento, de botar pra fora. Coisa que eu sempre, né, batalhei muito na escola. Vamos trabalhar isso. Deixa a criança se expressar. E o Antônio, né, é uma criança emocional, né? Sim, ele é um doce. Eu acho que talvez ele tenha errado um pouco o pulo do gato na mãe que ele escolheu. Mas a gente deixa assim. Não, tá. Eu lembro de um dia... Ele devia ter uns... A gente já morava aqui. Uns 4 ou 5 anos. Não, 5 anos. 5 anos ele já tinha. E aí não me lembro qual foi
Enfim, eu tava mega irritada e sei lá o que ele aprontou, enfim. E eu disse, vai pro teu quarto. Sai de lá só quando eu te chamar. Algo do gênero. E ele foi pro quarto dele e eu tava no meu quarto arrumando roupa, sei lá, enfim, não me lembro mais exatamente. E aí ele chorou, enfim, e aí eu comecei a ouvir ele dizendo, minha mãe me odeia, minha mãe me odeia, minha mãe me odeia. Gente, aquilo me pegou de um jeito, eu disse, cara, peraí. Não é isso. Também não é Não é isso. E aí eu fui lá no quarto e eu disse, o que tá acontecendo, Antônio, né? E aí ele, acuadinho assim, né? E aí ele me disse, desculpa, mãe, não sei o que, lá. Eu disse, o que tu tava dizendo? Nada. Eu disse, como não tava dizendo nada? Aí ele disse, que eu acho que tu não gosta mais de mim, né? Eu disse, cara, então eu vou te explicar um negócio. De hoje pra todo sempre. Eu te amo. E eu sempre te amo. Eu te amo quando tu faz tudo certo. Eu te amo quando tu faz tudo errado. Eu te amo quando eu tô muito feliz. Eu te amo quando eu tô muito puta. Quando eu tô muito braba contigo. Eu te amo quando tu me ajuda. Eu te amo quando tu me atrapalha. Eu te amo sempre. Não importa quais outros sentimentos ou sensações ou, enfim, venham junto. Sempre vem junto com o meu amor por ti. E aí ele me disse, então eu posso fazer o que eu quiser e tu sempre vai me amar? É isso. E aí ele me perguntou, tá, mas e se eu fizer as coisas do jeito que tu quer, tu não me ama mais? Não. O meu amor não tá com as atitudes, linkado às tuas atitudes. Exato. Isso. Eu te amo porque eu te amo. Eu te amo e estou feliz com algo que tu fez. Eu te amo e estou triste com algo que tu fez. E como a palavra, ela é forte, né? Porque eu lembro na escolinha, assim, às vezes eu ouvia profs dizendo algo do tipo, que feio, né? Que nas escolinhas a gente escuta muito isso, que feio. Não é que feio, né? Eu não gostei da sua atitude. Essa atitude não foi legal. Agora, o que feio, tu tá mexendo com a pessoa. E a criança que não tem um intelecto desenvolvido, concreta, né? Ela vai dizer, eu sou feio. Exatamente, ela assume isso, mexe com o quê? Com a autoestima dela. E aí, naquele dia, pedi desculpas pra ele, enfim, pelo estouro todo, enfim. E aí disse, não, cara, mas isso aqui, realmente, ó, não pode acontecer, sei lá, já nem me lembro o que era a situação, né? Mas então, ao mesmo tempo, eu pedi desculpas pra ele, que isso eu acho importantíssimo. As crianças precisam entender que o pai e a mãe... Essa humildade, né? Também erram. Exatamente. A gente também tem um dia ruim, né? Muitas vezes eu acordo, ou sei lá, ao longo do dia ele deu uns B.O.s e eu digo pra ele, Antônio, não é contigo. Mas eu tô Não brava. tem nada a ver contigo, mas eu tô puta da cara, tá? Então, assim, não é contigo. Entenda, só me dá um tempo. E aí ele me diz, tá, o que eu posso fazer pra te ajudar? Ele me diz, eu disse, filho maduro é outra coisa. Sim, às vezes o seu filho vai ser mais maduro do que você. Há muitas vezes. Às vezes a gente se coloca no lugar ali de criança, né? E é surpreendente essa relação, né? Entender que ser mãe não te põe num patamar de exigência de ser perfeita, de estar o tempo inteiro só entregando. Tu pode receber também. Muito. E a gente tem que se permitir isso. Porque é aquela questão, eu sou mãe, eu tenho que fazer tal coisa. Aí, não, se permite. Se permite errar, se permite mostrar que tu errou, né? E conversa. Mostra que a gente pode, que a gente tem consequências do que a gente faz, mas que a gente pode. Que nada é melhor do que o exemplo, né? Então, se eu quero ensinar pro meu filho que se ele errar, ele vai me pedir desculpas, quando eu errar, eu tenho que pedir desculpas. Com certeza. Né? Só que é tão óbvio, mas às vezes... A gente não se dá conta na correria do dia a dia. Mas eu escuto muito aqui as mães dizendo, sim, como é que eu vou me desautorizar na frente do meu filho? Cara, isso não é falta de autoridade, pelo contrário. É tu mostrar pra ele... respeito pela pessoa. Que tu reconheceu o teu erro e tu está pedindo desculpa por aquele teu erro. O que em nada tem a ver que talvez o teu filho também tenha errado naquele momento e tu faz todo o ajuste necessário
da parte que ele errou e da parte que tu errou. E hoje em dia, o que eu percebo também muito é essa questão de eu tenho que agradar o meu filho, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. E isso tá gerando crianças com frustração baixíssima, né? Porque uma criança frustrada, uma criança sem ter o que fazer, é uma criança que cria, né? É uma criança que acha soluções. Sim, ela vai em busca. Agora, né, a criança que tudo tem, não vai, né? E às vezes eu digo, isso é do adulto, né? Aquela coisa, eu deixo, eu faço, meu filho vai ter tudo que eu não tive, vai tu te tratar, né? Vai resolver essas tuas questões de criança interior e deixa o teu filho crescer. Em vez de darem material, né? Vai fazer os resgates necessários emocionais para aquilo. Então, significa que tu vai deixar teu filho passar fome e só ter um brinquedo? Não, tu tem condições de dar mais brinquedos? Ótimo. Mas ter todos da loja? Não pode, não tem necessidade. Né? Não precisa. Sabe, quando eu conheci o Ricardo, o Davi tinha 5 anos. E aí, com toda aquela questão, o Ricardo sempre foi um paizão, né? E ter saído de casa, né? Ter se separado. E aí, quando eu conheci ele e o Davi vinha ficar com nós ali, às vezes o Davi tava lá, jogando videogame, tava tudo corrido pra ir pra escola, eu olhava, o Ricardo tava colocando o tênis dele. Colocando a calça dele. E eu olhava assim, pra que isso? Pra que isso? Eu, por muitas vezes, briguei com ele, né? Eu disse, tu não tem que fazer por ele o que ele sabe fazer. Aí ele sempre me dizia, não, porque é a minha forma de mostrar carinho, de estar ali. Eu disse, não, eu te entendo, mas isso é teu. Vai te tratar nisso, porque isso é teu, tu não tem que fazer isso por ele. Tu tem que sentar ali com ele, tu tem que ter um bom papo, tu tem que brincar, mas tu não tem que colocar o tênis pra ele. Né? E aí ele sempre ficava assim, mas é minha forma de agradar. Hoje eu acho que ele já entende, né? Que sim, que era algo mais dele do que de fato a questão do carinho. É um carinho, mas era o que ele precisava pra ele enquanto adulto, né? Agora, esse final de semana, acho que foi. A gente tava num restaurante e tal, e aí o tênis do Antônio desamarrado, né? Eu disse, filho, amarra teu tênis. Aí ele amarrou, de qualquer jeito. Deu 3 minutos, tava desamarrado. Eu disse, filho, teu tênis tá desamarrado. Mas eu recém amarrei, isso aqui não para. Disse, vem cá. Cara, tu tem que fazer o laço apertado. Não pode ser solto assim, senão ele vai soltar. Aí, fiz lá pra ele, tem que fazer a voltinha menorzinha aqui e tal. E aí, depois tu aperta aqui, entendeu? E ele, sim. E eu, desamarrei ele. Agora faz. Ele, mas tu tá pra me ajudar ou pra me atrapalhar? Ele me disse, eu disse... Eu não nasci e não te fiz pra facilitar a tua vida. Eu fiz pra te ensinar a ser independente. Exatamente. E aí ele me olhou com uma cara, tipo... Podia deixar amarrado hoje, outro dia eu tentava, né? Aí ele disse, tu fez um trabalho por nada. Eu disse, não, fiz pra te mostrar. Agora tu vai fazer, né? Te vira, tenta. Isso foi um cadarço, né? Mas no dia a dia... A gente faz isso com a regulação das emoções. Exatamente. Né? A gente faz isso com os afazeres da casa. E como é importante uma criança, quando ela já consegue, ela ter determinadas funções. Porque não é aquela coisa, estou botando ele fazer só para ter responsabilidade. Não é só isso. Sim, ele vai aprender a ter responsabilidade, vai aprender que algumas coisas têm consequências, mas o mais importante, ele vai se sentir pertencente àquele lugar. Né? No momento em que tu inclui a criança em alguns afazeres, vamos aprontar a mesa, né? Vamos me ajudar aqui a lavar a louça, arruma o teu quartinho. Ele olha e ele entende, sim, eu estou nessa família e aqui eu pertenço. Diferente daquela criança que ganha tudo, que não faz nada, que não precisa. Ele nem respeita o adulto, né? Ele vai ter, e ele não vai se sentir seguro. Que nem útil. Nada, né? E eu acho que essa segurança... Não, eu tenho alguém por mim. Quando vai a mãe ou o pai diz, não, né? Não, isso você não vai fazer. A criança, não, eu sei que nessa pessoa eu posso confiar. Né? Tu sabe que aqui em casa, então, Antônio tem 8 anos, né? Então, juntar o cocô da Luna, né? Botar ração pra Luna, dar o biscroque pra Luna porque ela fez cocô o xixi no lugar certo. Trazer... Meu apartamento são 2 andares, né?
Então, trazer as roupas sujas, né, depois do banho, enfim, nada eu faço. Guardar os seus brinquedos, organizar os seus brinquedos. E aí, nisso, eu sou muito rígida, né? Inclusive, vamos fingir que nós não temos uma psicóloga aqui na minha frente, tá? A psicóloga hoje é mãe. Já botei no lixo brinquedo do Antônio, porque eu prometi que ia pro lixo. E eu prometo, eu cumpro. Isso é bem importante também. E aí eu disse pra ele, se amanhã esses brinquedos estiverem na sala, eu vou levar pra doação. Eu disse, Antônio aqui, ele tem um quarto inteiro para brinquedos. Ele tem o quarto dele e ele tem um quarto só de brinquedos, só de a bateria dele, enfim, os brinquedos, as bagunças dele, que ali eu não exijo uma organização formal, né? Eu digo pra ele, isso tem que ser habitável, né? A tia Márcia, que é quem me ajuda aqui, né? Então, a tia Márcia precisa conseguir circular e limpar ali esse quarto. Mas eu deixo ele meio livre ali pra fazer as suas... Agora, a sala, a cozinha, não é teu. É nosso. E eu não quero brinquedos espalhados pelo chão, onde eu posso pisar, tropeçar, estragar o teu brinquedo, me machucar, tu te machucar, né? Então, pode trazer pra sala pra brincar? Óbvio que pode. Brinca, pode fazer faz, bagunça acontece, que for, tudo certo. Acabou? Guarda. Tem uma raiva dos Legos. Ah, sim, se perde. O pecinho... não, o pecinho que dói no pé. No pé, se perde. E aí, já aconteceu. Eram os brinquedos de massinha de modelar. Aquelas forminhas e tal. Ah, sim. E ele deixou, e eu disse pra ele, eu já com ele na cama, assim, né? Eu disse, tu juntou teus brinquedos, tu guardou? E ele, sim. Eu disse, que bom. Porque se eu amanhã de manhã chegar lá e tiver lá, eu vou mandar pra adoção. E ele tá. Cara, no outro dia, foi. Botei numa sacola, enfim, e guardei, no caso, né? E aí, ele acordou e ele, tu já tá acordada? Eu disse, tô. Por quê? E aí ele os brinquedos. Foi lá olhar e ele, tu viu alguma coisa na sala? Aí eu disse, agora não. E ele, tu viu meus coisas das massinhas? Esses foi pra doação. E ele, tu tava falando sério? Eu tava. Eu falei que é pra doação. Mas tu entregou que horas? Já entreguei. E não tem como devolver? Não. Não, agora não. Não tem. Não tem. Eu nunca mais precisei ter essa conversa. Porque o que tu faz... Eu sempre... Isso era outra coisa que eu dizia pros pais da escolinha. Se tu, ameaçou fazer alguma coisa... Cumpre. Cumpre. Então, assim, só ameace o que tu realmente tem coragem de fazer. Senão é melhor não falar nada. Me doeu. Custou caro aquele conjunto de pecinhas de massinha de modelar. Sim, porque no momento em que tu fala e não faz, a tua palavra não vale. E aí ele sabe que é negociável, que dá... Então eu sempre digo, falou, agora faz. Né? E às vezes é bem isso. É uma vez que tu vai falar e a criança vai começar a entender. A Júlia fez 2 anos sábado e eu faço ela guardar os brinquedos. Claro, eu vou lá com ela, eu canto musiquinha do guarda-guarda. Vamos ver quem guarda mais. Isso, né? E ela acha legal. Então, cada vez que eu tô lá, Júlia, vamos guardar, vamos cantar a musiquinha do guarda-guarda, ela vai super feliz guardando. Todos os dias? Não, óbvio que não. Tem dias que ela não vai guardar. Mas ela tem 2 anos, né? A fraldinha dela, às vezes eu digo, ajuda a mamãe e coloca lá no lixo. Aí o meu enteado, ele me chama de nega. Aí às vezes ele diz, mas nega, tu vai fazer ela botar no lixo? Sim, ela já tem 2 anos e ela vai direitinho. Mas claro, tem dias que não, e ela bate o pé e não vai fazer. Eu também tenho que entender que ela é uma criança. Mas eu acho muito importante a gente dar autonomia para a criança, mas estar como um suporte. Isso. Né? De dizer, tô aqui. Eu tô aqui, mas aqui pode ser que dê ruim. Né? Aqui seria melhor, mas
Tenta aí, vamos ver. Esses dias teve uma situação lá em casa, eu não lembro o que a Júlia tava teimando e eu lá brigando com ela e ela teimando. Aí chegou o Ricardo e ele disse, mas Camila, dá opções pra ela, né? Diz, faz isso ou isso. Sim, né? Pra te ver. Isso eu sempre falava pros pais também. E lá Isso na hora... Tava no meu polígrafo. E na hora ele subiu e falou isso e eu... Né? Eu disse, não, mas eu já fiz isso. E não tinha feito. E é isso. Aí a ficha cai, né? De como, às vezes, o nosso sentimento também não nos faz pensar. Aí tu pensa uma criança, a gente quer que ela, né, seja correta sempre, que faça tudo certo. E se às vezes ela não sabe nem o que ela tá sentindo direito, o que quer. Se a gente não sabe, né? Então, eu gosto muito, é um assunto que eu amo falar sobre a criança interior e o que a gente vê depois no adulto, né? Porque são coisas que, embora distantes, né, em ciclo, né, em tempo, em espaço-tempo, é uma coisa só. Tá ali, tá sempre ali. A tua mãe agiu da forma que ela agiu contigo, baseado nas experiências e emoções que ela teve com a mãe dela, né? E assim por diante. Só que a gente tem essa consciência agora, que as nossas mães não tinham. Né? Quando a gente era criança, as nossas mães estavam na sobrevivência, né? Vai. Hoje, a gente tem essa capacidade de buscar ajuda mais fácil. Isso, cara, eu tô estressada, eu tô girando, perdendo pino aqui. Às vezes demora, vou buscar. Às vezes demora um tempo até a gente se dar conta. Mas hoje a gente tem essa facilidade, né? De ir em busca, seja terapia, seja, sei lá, uma religião, um vinho com as amigas. E tem que ter, né? Tu tem que ter esses momentos em que tu sai da mãe e vai ali, agora eu vou cuidar de mim. Eu acho importantíssimo tenha algum momento para se fui mãe não me lembro. Exatamente, tem que ter. Que seja uma noite, que seja uma tarde, que seja um dia inteiro, que seja um final de semana, e aí tu vai adequar, né, dentro da tua realidade, dentro da tua rede de apoio, o quanto isso é possível, mas é importantíssimo que tu tenha períodos, assim, eu tô só com meu vinho e minha amiga aqui conversando. Hoje sou só eu e meu parceiro, hoje, sei lá, e quantas vezes a gente diz que vai fazer isso, a gente sai pra fazer isso e fica lá, meu Deus, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Né? E às vezes não se dá esse direito de, pô, eu tô aqui, eu vou curtir esse momento. Tu tá aqui, mas tu tá com a cabeça lá, né? Então ainda tu não te permitiu. Então trabalha com isso, a gente precisa. Várias vezes eu me peguei estando com as minhas amigas e começando a ficar ansiosa porque eu tinha que ir pra casa, porque eu sei que a Júlia só dorme comigo, né? Então eu tava lá, meu Deus, já é 10, eu tenho que ir, ela deve estar acordada. Hoje eu já tô um pouco mais relaxada, porque eu tenho que entender que o pai dela também consegue fazer isso, né? Claro, ele é muito mais diversão do que eu. Então ela demora um pouco mais, porque ela quer brincar mais. Mas tá tudo bem, né? Eu tenho que me dar esse direito. Mas é libertador. Eu recebo algumas mulheres aqui que às vezes me buscam pelo oposto, né? Porque elas estão num processo de autocrítica ou de julgamento real de suas mães, suas amigas, enfim. Porque elas são desligadas. Né? Cara, mas será que eu tô tão errada de ter ido, sei lá, a Paris e ter deixado não ter sentido falta? Então, errada? Não. Mas o quanto esse filho é prazeroso pra ti, o quanto desejou esse filho, né? Porque, muito bem, a gente vê ainda hoje um monte de mulheres sendo mães para cumprir uma tabela, né? Sendo mães e não sendo, né? Que tem bastante também. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Se tu resolveu ser mãe, porque, cara, ninguém engravida sem querer. Hoje em dia é difícil. Cara, a gente tem muitas possibilidades aí pra não engravidar, né? Então, se tu engravidou, no mínimo do mínimo, o teu útero queria. E às vezes eu acho que até aquela coisa... eu tô num grupo de amigas, todas estão engravidando, daqui a pouco tu entra nisso. Né? E aí?
Mas, ok, Uhum. tive um filho, E agora? não queria, e agora? Cara, agora é resolver os teus B.O.s do porquê que tu não queria esse filho. Uhum. Isso, vai atrás. Vai atrás, porque não é que nem cachorro que vai viver 14 anos. É, né? ou que tu sai e tu pode deixar doar. sozinho ali também de vez em quando. Ou vai doar pra alguém. Cara, filho é pra toda a vida. Né? Se tudo der muito certo, tu vai morrer antes do que ter um filho. Então, essa é uma relação que precisa ser olhada e ser salva. Se tá difícil ser mãe, se tá difícil essa responsabilidade, essa carga emocional de ser mãe, busca ajuda. Vamos tentar entender. Né? Porque essa criança não tem culpa de ter nascido. Não. Vamos tentar entender, vamos ver o que dá pra melhorar até pra ti, né? Porque tá sendo um fardo. Então, vamos fazer essa relação ser um pouco mais tranquila. Sim, tem que ser trabalhado. Agora, todas as mães têm frustrações. Todas as mães gostariam de poder ser melhores em algum aspecto. De alguma forma. Todas as mães se culpam por alguma coisa. Isso é um fato. Sendo elas psicólogas, terapeutas, médicas, veterinárias, confeiteiras, mãe. Só que quanto mais eu, enquanto mãe, me culpo, quanto mais eu, como mãe, me sinto frustrada, me sinto incapaz, me sinto não sendo boa o suficiente, o meu filho e a minha filha estão me lendo o tempo inteiro e eles estão entendendo que eles são responsáveis por aquela minha frustração, né? A criança, ela tem um poder... ela assume a culpa muitas vezes. De ler a mãe, principalmente até os 7 anos, né? Muito mais essa leitura da mãe. Toda a infelicidade, toda a culpa, toda a emoção negativada que essa mãe sente, a criança entende que eu sou culpada, eu estou causando isso na minha mãe. E aí ela vai reagir de várias formas. Nas variadas formas. Doença, né? Comportamento. Mordendo, batendo, chorando, sendo bem quietinho, colaborativo, sendo muito amoroso. Enfim, cada criança vai responder de uma forma diferente. Então, o que você percebe aí no seu filho, na sua filha, que tu entende que mudou o comportamento, que tu entende que aquilo tá te engatilhando, tá te incomodando de alguma forma, você busca ajuda. Que é o que a gente falou no início, né? Porque na escola... Gente, normalmente tá aí, na família, olha, né? E aí, às vezes, as profetas diziam, Camila, o que será que, né? Por que tá assim? Não, peraí, vamos chamar os pais. Tá passando por alguma coisa diferente em casa? Né? Claro, às vezes não é só em casa, pode ser na escola, mas a gente tem que avaliar, porque a criança, ela tá te mostrando que algo não tá legal. E às vezes, tu não tá legal e tu não te dá conta. E a criança vai agir. E às vezes a criança mascara na frente do pai e da mãe, mas na escola ela vai eu sempre digo, aonde o problema se mostra? Primeiro, na escola. Normalmente é na escola. E aí, o que acontece? Os pais vão na escola querendo entender o que está acontecendo aqui. Baixou o rendimento. O que houve, né? E aí, não, aqui olha, não mudou a rotina, tá tudo igual e tal. Sim, tem que ser avaliado para ver também. Às vezes troca prof, eles sentem. Mas, muitas vezes, é bem isso. A pessoa, o pai e a mãe não olham para si. Daqui a pouco ela tá estressada, ela tá... Aumentou a carga horária de trabalho, esse casal não tá bem. Mas a gente não briga na frente da criança. A criança sabe. Ela não precisa brigar na frente da criança, né? Esses dias ali eu tava um pouco estressada ali e a Júlia comigo estava assim, ó, teimando. Claro, com a mãe ela sempre faz uma barda maior, né? Mas ela tava pior. E aí o Ricardo olhou pra mim e disse assim, te acalma, é tu. Sim, era eu. Né? E aí, vamos lá, vamos tentar olhar pra si, vamos tentar resolver isso, porque ela sente. Era nítido olhar pra ela quando ela tava comigo. Isso eu acho maravilhoso, porque é o que a gente falava, né? A mãe se põe num papel de que ela vai ensinar essa criança, lá. Só que a criança é a cura da mãe também, né? A criança, ela esfrega na cara da mãe o que a mãe precisa curar, tratar, melhorar em si.
consigo mesmo, né? Quanto pessoa. Uhum. Então, se você quer, assim, dar um grande salto no seu autoconhecimento, na sua terapia, faça um filho, entendeu? Nossa. Porque é escancarado aonde você vai precisar olhar em você, na sua criança interior, na sua relação com a sua mãe, com o seu pai. O teu filho, a tua filha vão te mostrar isso com uma clareza, só que tem que querer olhar, né? Tem que querer ver. Tem que querer ver. Às vezes a gente não quer, né? Demora, mas chega uma hora... Mas talvez você não tá sozinha. Às vezes alguém mostra, né? Que nem ali no meu caso. Ô, Camila, é tu. É verdade. É verdade. E aí, às vezes, a gente sente vergonha. Sim. A Olha. gente se incomoda, Uhum. né? Somos todas iguais. Seres humanos. Em evolução, eternas crianças incompreendidas, Sempre. buscando aprender. Então, se você já é mãe, aprenda com seu filho. Se você ainda é filho, aprenda com a sua mãe. Mas busca se conhecer. Seja lá qual for a relação que você for ter de mãe com filho, de filho com mãe, profissional, amoroso, amigo. Todas as relações, à sua volta se baseiam na relação que você tem com você mesmo. Exato. E se permita, né? Que acho que é bem importante essa palavra, se permita. Às vezes a gente até quer, mas não, eu não posso. Né? Eu tenho que assumir esse papel de mãe e não sai daí. Eu lembro que quando eu tava grávida da Júlia, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela trabalha, né, com gestantes e mães, e ela fez um grupo de pré-natal psicológico. E aí eu participei, né? E ela faz esse trabalho, é Suelen o nome dela, muito legal. E aí no nosso grupo era muito engraçado, porque eu era a louca né, ali do grupo, eu era mais assim, tranquila naquele momento. Aí tinha uma outra amiga que também é psicóloga, que também estava participando, super preocupada, né, com medo de tudo. Aí tinha uma outra que estava na segunda gravidez e que a primeira tinha sido maravilhosa e a segunda estava sendo assim bem difícil, com muito enjoo. E aí nós estávamos, né, ali o grupo, e a gente se ajudava. Então naquele momento ia se tornando leve, né, porque sim, eu posso sentir. Você pode se sentir muito ligada ao seu filho, você pode se sentir não conectada com o seu filho, você pode sentir raiva do seu filho, você pode se permitir sentir muitas emoções enquanto mãe. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Se permita. Se permita estar em conjunto, né, em contato com outras mães, tu vai te sentir menos ET. Muito menos, ajuda tanto. Que tu vai entender que todas somos meio loucas, todas amamos muito e todas estamos tentando entregar o nosso melhor enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional. E com a gente mesma. Só que às vezes a gente não dá conta. Não, às vezes a gente não dá e aí a gente busca ajuda. É sobre isso. Camila, aonde essa mulherada te encontra? Hoje, né, eu estou atendendo um pouco menos, mas no meu celular, ali o WhatsApp, a gente consegue conversar e eu tô voltando a atender aos pouquinhos também. Quando a Júlia nasceu, eu diminuí, né, tava pensando em parar, mas não consigo, eu gosto muito. E aí, estou voltando aos poucos. Maravilha. Ótica Veneza, muito obrigada. Bocate, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Clínica Bloom. Os patrocinadores são maravilhosos. Sem eles, nada disso acontece. E a gente não saboreia Um bom vinho. e esses bons papos, né? Se você aí ainda não tá seguindo @FabielleMB, por favor, amada, @papoevinho.rs. Segue, né? E quinta-feira, 20 horas, sempre temos episódio novo, episódio completo no YouTube, Papo e Vinho Podcast. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda muito pras amigas, pras mães, aquela amiga que tá querendo engravidar, aquela amiga que já tá grávida, aquela amiga que já é mãe. Esse papo é para todas vocês.
A gente segue... Ah, até vamos servir mais, peraí. Mais um vinho. E a Luna tá aqui, ó. A Luna, sim, né? Adoro. Minha filha canina. A gente segue. Ai, ai. Adorei. Obrigada.